Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, parte terceira, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6 da Lei de Destruição. O item que estamos estudando é destruição necessária e destruição abusiva. Vamos fazer hoje reflexões em torno das questões 732 e 733. Na questão 732, Kardec pergunta aos espíritos: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Resposta: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que vós. Veja que Kardec, então, quer saber se a necessidade de destruição nas diversas categorias do mundo, ela existe. Ela é uma lei. Os espíritos dizem que sim, é uma lei natural. Mas precisamos de lembrar algumas coisas que nós já vimos, né, em outras ocasiões. Por exemplo, quanto ao estado dos mundos nas suas diversas categorias. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, os Espíritos nos ensinam, Kardec nos ensina ali o seguinte. Ele diz: muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há mundos em que seus habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, isso é importante. À medida que a vida moral se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, os Espíritos deixam muito claro para nós que é necessária a destruição em todos os mundos, onde há vida material. Mas as condições sendo diferenciadas em cada mundo vão diferenciando também esta necessidade, esta situação, a forma de destruição. E isso pelo estado físico e moral dos seus habitantes. Então, a destruição, embora necessária, ela é forçosamente diferente em suas proporções, conforme os espíritos responderam na questão a Kardec. Nos mundos celestes ou divinos, onde não há mais influência da matéria, morada de espíritos bem-aventurados, não estando mais sujeitos à reencarnação nem corpos perecíveis, a destruição cessa, e não tem razão de ser, pois a vida é totalmente espiritual. Lembramos também que a matéria é sempre acessório e o espírito é a essência, é o principal, é a alma que progride. E menos necessidades materiais tem, pois que a matéria é cada vez mais sutil nos mundos superiores. Portanto, isso faz diferença na forma, nas condições de destruição, embora também seja aí necessária. Os corpos, nos mundos superiores, conforme os espíritos nos ensinam, nada têm de materialidade como o nosso, e não estão sujeitos a doenças, a deteriorações por causa da predominância da matéria. No nosso mundo, nós vemos isto ocorrendo com todas as pessoas. A deterioração da matéria é muito grande. Por isso que nos mundos superiores,
a longevidade é muito maior, a infância é muito menor, onde há menos influência da matéria sobre o espírito. Como nos mundos superiores o espírito predomina, então, sobre a matéria, não existem as más paixões. Não existe o ódio, o egoísmo, o assassínio, as guerras, as lutas fratricidas, que são formas de destruição que ainda temos, por exemplo, no nosso mundo. E, consequentemente, não existem as expiações, porque não tendo más paixões, não tem erro de vícios morais, não tem necessidade de reencarnação dentro das expiações, dos sofrimentos, dos corpos, às vezes bastante sacrificados. Então não tem sofrimentos pelas doenças, mutilações, privações do próprio corpo. Nos mundos superiores, o desenvolvimento dos espíritos, tanto intelectual como moral, produz um equilíbrio necessário, produz este equilíbrio para que se cumpra a lei de conservação e reprodução, onde, não havendo egoísmo, não haverá destruição desnecessária, destruição abusiva. Se a matéria é mais sutil, a destruição, consequentemente, não é tão agressiva, não é tão chocante, vamos dizer assim, como nós vemos, por exemplo, na Terra. Kardec continua na questão 733, ele pergunta aos espíritos: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição? Olha que pergunta interessante. Entre os homens da Terra, nós que estamos vivendo na Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, esses dois itens são importantes: o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Vai crescendo o horror à destruição. Vamos nos lembrar que na Gênese, no capítulo 3, quando Kardec estuda sobre destruição dos seres vivos, ele nos traz um texto muito interessante que nós vamos observar aqui. Nos mundos inferiores à Terra, é necessária a luta para desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele, o homem, exercita as suas faculdades. O que ataca em busca de alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência as suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, o que o mais forte ou mais destro tirou ao mais fraco? A veste da carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Veja que interessante este comentário de Kardec na Gênese. Para desenvolver a inteligência é preciso de luta, é preciso de ir em busca da conservação. E isso muitas vezes faz com que as habilidades, muitas vezes não, aí aumenta as habilidades, aumenta o raciocínio para que o indivíduo saiba como derrotar o outro. É interessante como a destruição aí é necessária nos mundos inferiores à Terra. Agora, quando desenvolve a inteligência, quando já chega numa situação em que está bem acima da animalidade, na situação em que nós nos encontramos, por exemplo, em que a inteligência está desenvolvida, essa inteligência passa a sobrepujar os instintos. As habilidades, então, substituem a força bruta e também aparecem as emoções, as paixões, que podem ser exacerbadas
predominando ainda o desejo aí de destruição, mais próximo da animalidade do que mais próximo da situação espiritual, onde existe mais paixões humanas, onde essas paixões se exacerbam e os indivíduos, então, trucidam uns aos outros com uma destruição completamente desnecessária. Esse desejo de destruição, ele só vai sendo apagado com o desenvolvimento moral da criatura. Por isso que Kardec vai dizer para nós, ainda na Gênese, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer e se tornar odiosa, separada, asquerosa. Nós não queremos mais destruir. Veja que nós já conseguimos, muitos de nós, ter esta noção de não querer destruir o outro, né? Em busca de qualquer coisa. Por quê? Por causa do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Enquanto ainda na Terra, existem pessoas cujas paixões estão levando à destruição dos seus semelhantes. O homem ganha horror ao sangue, diz Kardec. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a este ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Nós ainda estamos longe dessa perfeição. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Veja como a sabedoria divina vai nos proporcionando a nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque à medida que nós vamos, então, sobrepujando a matéria, vendo na matéria simplesmente um meio de desenvolvimento do espírito, nós vamos conseguindo deixar para trás as paixões destrutivas, todas aquelas que envolvem qualquer sentido de destruição dos semelhantes. E as nossas lutas serão mais intelectuais para vencer, na realidade, não mais o semelhante, mas vencer a nós mesmos, vencer até mesmo as situações que nos aparecem externas, como flagelos e outras coisas mais, desenvolvimento intelectual esse que vai adquirindo o indivíduo através do seu raciocínio e faz com que ele se desenvolva moralmente, tendo a certeza da extrema bondade e justiça divinas. O progresso intelectual do homem, então, vai permitindo encontrar esses recursos naturais, recursos da tecnologia, recursos que são menos agressivos em todas as situações, de modo que a necessidade de destruição ela vai diminuindo, ela vai deixando que o indivíduo, né, como ela diminui, ele vai tendo horror mesmo a essa destruição, esse asco que aparece na destruição. E essa destruição, naturalmente, onde é que nós temos o horror dela, é uma destruição abusiva causada pelo próprio homem, porque a natureza não causa destruição abusiva. A natureza, ela causa destruição necessária. Então, hoje é comum em nosso mundo nós vermos a destruição abusiva ainda. Mas nós vamos adiantando. Enquanto mais avançado é o espírito, quanto mais o espírito domina a matéria, ele menos influência recebe da matéria e, com isso, ele vai deixando as más paixões,
o ódio, o ciúme, a raiva, a inveja, o egoísmo, a preguiça, a insensatez, então menos necessidade ele terá da destruição. Então, este é o nosso destino. O nosso destino é caminhar para a perfeição. É lembrando aquilo que Paulo nos disse, e nós já dissemos, é gravitar para a unidade divina. Por isso é preciso da justiça, do amor e da ciência. E se nós tivermos, na realidade, a capacidade de aprender, sair da ignorância, trabalhar a justiça e, muito mais, despertar o amor em nós, nós vamos cada vez mais nós vamos deixando de ter a necessidade de destruição da matéria, para que a gente possa, então, elaborar no espírito essa perfeição relativa que é o nosso destino. Vamos ficando por aqui. Muita paz para todos. No próximo vídeo daremos continuidade às nossas reflexões das questões 734 e seguintes. Muita paz, fiquemos com Deus e vamos lá.